Galera, finalmente começou uma das spin-offs mais aguardadas do universo The Walking Dead, Daryl Dixon, com o primeiro episódio intitulado L'Ami Perdu, que traduzindo do francês para português é A Alma Perdida. Um baita de um episódio sem enrolation e com várias respostas em andamento. É tudo isso que a gente vai trazer na análise desse primeiro episódio, tudo com spoilers, é óbvio, né? E é agora, depois da vinheta. Vem comigo! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Moura e desejo que a força esteja com cada um de vocês. É tua primeira vez aqui no Spótico? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e já deixa logo essa inscrição para hypar esse canal, colocar para cima cada vez mais. Só a inscrição de vocês e o joinha de vocês aqui embaixo é que vai botar esse canal para cima. Bora pra análise Daryl Dixon, episódio 1. Galera, foi um ótimo episódio de estreia de uma série. Inclusive várias questões que nós levantamos num vídeo aqui recente no canal, algumas delas já começaram a entrar em rota de solução, que eu achei brilhante. O cara chega desacordado num bote flutuando no mar, chega na praia, toma água de baldinho, tem que pescar sozinho, tem que mais se virar para saber onde tá. Aí ele encontra ali numa marina no sul, né, na costa sul da França, em Marseille, ele encontra ali um barquinho, ele ouve lá um gravador de um cara contando a experiência dele, que saiu de lá da Irlanda, passando pelo Reino Unido, contornando a costa ali da própria França, Espanha, Portugal, até chegar em Marseille, onde ele teve que interromper a jornada dele. Ele conta que a esposa morreu, enfim, e o Daryl escuta atentamente. Enquanto o Daryl vai escutando aquilo, ele vai se munindo de suprimentos. Ele faz uma nova arma para ele, que é uma lança, encontra mais uma blusa, já que a tradicional jaqueta do Daryl está em estado de miséria, né? Depois de toda a saga que ele teve que enfrentar para chegar ali. Ele pega também o suporte médico, né? Ataduras, enfim, ele dá uma preparada na jornada dele e sai por Marseille, onde ele se lasca mais ainda. Aí depois de pegar as coisas desse barquinho, ele acaba indo para um galpão, parece um mercadinho, um monte de zumbi lá dentro, ele é atacado por uma mini horda de zumbis, e aí vem duas surpresas. Primeiro, quando ele dá na cara de um dos zumbis lá, o sangue do zumbi é efervescente, ou seja, é ácido. E ele prova isso de uma vez por todas quando um dos zumbis agarra o Daryl pelo braço e queima o braço do Daryl, infectando o Daryl. Daryl praticamente só se lasca nos primeiros 20 minutos, porque ele chega numa espécie de vila, né, onde ele numa zona rural, onde ele encontra duas pessoas, né, neta e avô. A Marie-Belle, que apresenta o avô dela ali, a princípio cego, né, chama o Daryl para participar com eles ali, para não ter medo, e aquela história, né, muita simpatia demais, o santo desconfia. E não deu outra, o Daryl acaba no primeiro momento fazendo uma troca ali, né, com eles, mandando o suprimento médico e ele pegando comida, mas aí vem a primeira cena que eu não gostei muito. Eu achei que muito simploriamente chegou lá um jipe com dois desses soldados desse grupo nacionalista francês, né? Do nada, chega ali e já rola uma treta toda ali, o Daryl já parte pra cima de um, parte pra cima do outro, esse outro que ele parte pra cima e que depois acaba sendo morto por um golpe da própria Marie-Belle, se é que esse é o nome dela mesmo, né, Marie-Belle. E aí, simplesmente é o irmão de um dos vilões. Depois disso, o avô da garota, que não era cego, coisa nenhuma, dá lá um golpe, põe pra dormir o Daryl, coitado. Já não bastasse tudo que ele... na disputa ali com os soldados, o cara leva um tiro, né? De raspão aqui na orelha, machuca bem o Daryl, né? Então você pensa só, o cara chega desacordado, correndo o risco de ser afogado, não sabe onde tá, enfraquecido, visão turva, toma água de balde, água salgada, aí já tem que enfrentar zumbi, já tem o braço queimado por um zumbi ácido, já chega tomando enquadrada de gente que ele nem sabia que existia, já tem que lutar, toma um tiro e ainda leva uma castanhada nas costas para dormir. Quer dizer, não estava fácil a vida do Daryl na chegada na França. Mas antes de chegar nessa vila, passando por paisagens belíssimas da França, ele enxerga ao longe o que depois ele conheceu como sendo a freira Isabelle, que vez ou outra caminha pela França espalhando o cartazinho do grupo que ela representa, né? O grupo da
l'Union d'Espoir, ou seja, a União da Esperança, que é o grupo que ela representa, aonde ela convida as pessoas a se unirem à causa deles, uma causa realmente movida pela fé, pela esperança, em detrimento desse outro grupo nacionalista francês que tem como logotipo uma espécie de uma chama, né, um cálice pegando fogo, alguma coisa assim, que ainda esses caras vão se apresentar melhor. Mas o Daryl é resgatado justamente por essa freira, pela Isabelle, que leva ele para o convento. Dentro desse convento, então, o Daryl é apresentado a todos ali, né, pela Isabelle, e o garoto Lohan, que a gente já falou tanto dele, é apresentado oficialmente ao Daryl, e a gente vê que esse menino é um menino prodígio, é um menino que sabe tudo e mais um pouco de ciências, de biologia, de geografia, de matemática, um garoto extremamente inteligente e um garoto que carrega algo a mais, e essa vai ser uma das pegadas dessa série, algo realmente inspirador, espiritual, né? Um milagre, é um menino que consegue ler as pessoas, isso chama a atenção do Daryl, principalmente quando ele diz pro Daryl que o Daryl merece um final feliz, justamente a mesma frase que a Judith, filha do Rick e tão amada do Daryl, diz pra ele também em dado momento na franquia principal. E ele, quando tá começando o episódio, ele ouve essa voz da Judith na cabeça dele: você merece um final feliz. E o Lohan simplesmente repete isso, e isso causa, assim, um impacto na hora no Daryl. Enfim, esse convento, né, esconde ali o próprio zumbi do líder espiritual ali, que era o Padre Jean, que eles acreditam que possa ressuscitar. Depois o Daryl pega o Lohan lendo escrituras bíblicas sagradas pro próprio Padre Jean, e zumbificado, aquilo irrita profundamente o Daryl, porque ele, pô, é mal um lugar de doido que eu cheguei aqui, né? Os caras ficam guardando um zumbi aqui, achando que o padre vai voltar. Eu vou me arrancar daqui, porque eu preciso dar um jeito de voltar para a América. Essa é a missão dele. Ele sai de Commonwealth atrás do Rick Grimes e ele vai parar na França. Então ele quer voltar para a América para continuar a missão dele. Ele deixa isso claro sempre. Mesmo a Isabelle tentando cooptar ele para a causa, chamando ele de mensageiro, mostrando o desenho do Lohan, um desenho quase que profético, né, de que alguém viria do mar com as mesmas características do Daryl para ser o mensageiro, aquele que cuidaria, que ele conduziria o escolhido, que no caso parece ser o Lohan, né, para algum lugar. Nem assim o Daryl da bola acha aquilo uma esquisitice total e pica a mula dali. O grande problema é que quando ele tá saindo fora do convento, né, já recuperado e tal, ele vê a galera do Codron chegando ali. Para as freiras, ele fica esperto com aquilo, porque ele sabe que foi ele que atraiu aquela galera para lá. O Codron fica sabendo porque ele acaba encontrando a Maribel na estrada junto com o avô. Eles são questionados ali e o Codron, sem piedade nenhuma, achando que o avô tá enrolando para dar informação, assassina o avô da garota na frente dela. E ela acaba abrindo o bico, né, dizendo como é que a coisa aconteceu e aquela história que esse grupo tá tentando colocar. A informação que é válida vai ser premiada com a vida, com a misericórdia de continuar vivo. A informação errada vai ser punida com a morte. Voltando pra vila, o Codron finalmente vê lá o irmão dele zumbificado, ele tem um momento ali de consternação total, chora, mas não dá pra cair muito na piedade desse Codron, porque ele matou o avô da garota também sem um pingo de piedade, né? Algo me diz que essa Maribel vai ser importante na série ainda. Indo adiante, o Codron então chega lá pra para colocar na parede, para questionar, interrogar as freiras, e o Daryl volta e aí a treta tá montada, né? É tiro pra tudo quanto é lado. A galera do Codron também não pensa duas vezes pra assassinar freiras, né? Uma cena forte ali no pátio do convento. Mas o Daryl é o Daryl e ele controla a situação, né? Ele consegue derrotar um monte de soldados ali, mata outros tantos. Conta com a ajuda também das irmãs que lutam, que são bem armadas ali, né? Com coisas medievais, mas enfim, sabem se defender. E ele consegue botar o Codron para correr, chega a dar um tiro nas costas do Codron, né? E aí o Codron tem que sair fora. Então, olha que interessante, o Daryl, esse americano, está sendo buscado por esse exército nacionalista, esse grupo nacionalista francês, por duas pessoas, sendo que Daryl é procurado sem que uma parte saiba que a outra também está procurando.
O Codron tá procurando o Daryl porque o Daryl supostamente matou o irmão dele, a gente já sabe que não foi, né? Mas é isso, ele quer vingança sobre esse cara. E ao mesmo tempo, a grande chefona, que diferentemente da série Dead City, que a gente só foi saber que tinha alguém acima do croata lá nos finalmente da série, a gente já fica sabendo logo no primeiro episódio que a Marion Genet é a grande líder desse grupo nacionalista que estava lá no porto, lá do outro lado da França, em Le Havre, que é onde é esse porto onde chegam os navios estranhos ali que a Isabelle mencionou pro Daryl em um determinado momento. E lá também ela descobre que ela tá caçando um tal de Dixon, né? Então o Daryl sendo caçado pelo mesmo grupo, por motivos diferentes, por líderes diferentes também. Olha, veja se tá fácil a vida do Daryl nesse momento na França. Depois disso, a Madre Superiora não aguenta, a saúde dela se enfraquece, aí vem uma outra cena que eu não gostei muito, achei que a morte da Madre Superiora foi muito assim, chinfrim, muito mal encenada, né? Mas morreu ali, aquilo toca mais um pouco o coração do Daryl e ele promete, ele faz um acordo com a Isabelle. Você me leva para esse porto onde tem esses navios, que é a minha chance de voltar para América, e eu levo você e o Lohan aonde vocês quiserem que ele seja levado. Outra coisa que eu não gostei também foi saber o que aconteceu com essa gravação que apareceu em vários trailers, né? Ele dizendo, meu nome é Daryl Dixon, eu vim da América, de um lugar chamado Commonwealth, blá 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 blá. E a gente descobriu que a própria Isabelle passou pelo barquinho e acabou encontrando esse gravador, né? E aí o roteiro deu uma derrapada, porque daí quando eles estão lá no convento lá, ela pergunta o nome dele, né? Só que ela já sabia, um pouco antes ela contou pra ele que você veio de Commonwealth, você veio da América, né? Como é que você sabe disso? O Daryl pergunta, né? E ela fala, porque eu peguei o rádio, a gravação lá, eu escutei. Então se ela escutou, ela sabia o nome dele. Por que depois ela vai e pergunta o nome dele, né? Mas, a princípio, eu espero que esse radiogravador tenha uma finalidade melhor, porque a gente criou mais expectativas sobre essa gravação que o Daryl fez, né? Vai ficar por isso mesmo? Ele só gravou pra Freira, pra Isabelle achar? Pra mais ninguém da galera da franquia principal achar? E eu deixei pro final pra falar daquilo que eu achei mais importante nesse episódio. Episódio grande, de 58 minutos e pouco, quase uma hora de episódio. Será que os próximos vão ser assim também? Tomara, né? Mas justamente esse porto, Le Havre, no norte da França, aonde a Marion Genet chega lá para saber o que aconteceu com o navio que teve um motim. O navio teve uma explosão, parte da carga eram zumbis, cobaias que estavam chegando ali para mais experimentos. Vimos a presença de um doutor, um cientista ali, trabalhando para ela, e ela vai tirar informações sobre o que aconteceu. Quando eles estavam passando ali pela Baía de Cádiz, ainda na Espanha, é onde a coisa realmente acontece e um container explode. Nós vimos isso no trailer. E ela olha para esse container explodido durante a cena no episódio e questiona o que houve. O tripulante ali diz que teve um americano chamado Dixon que provocou tudo aquilo. E ela tá uma arara, ela tá mandando buscar, ela quer caçar o Dixon, porque o Dixon arruinou, desgraçou ali as possibilidades de uma experiência que esse doutor estava fazendo. Mesmo assim, eles ainda tinham outras cobaias em posse deles que poderiam ser úteis para a continuação da pesquisa desse doutor. Que pesquisa é essa, hein? Na abertura da série, duas coisas me chamaram muita atenção. Num dado momento, aparece um caderno com anotações genéticas, equações genéticas, cálculos ali, e algumas anotações escrito em vermelho. Point d'entrée significa ponto de entrada, indicando aqui a área do pescoço. Isso vai me remeter justamente ao trailer, quando nós temos ali preso um zumbi que leva um dardo na altura do pescoço, possivelmente para receber ali algum líquido, algum experimento para controlar aquele zumbi. Porque mais acima a gente vê o termo contrôler la mort, controle da morte. Ou seja, eles estão dando um jeito de controlar os zumbis, transformarem os zumbis em soldados para eles. E bem destacado aqui com um quadrado a palavra Uber, que pode ser traduzida como super. Então tá claro que esse caderno tem o projeto do super zumbi. Possivelmente
É esse o experimento daquele navio. Possivelmente, o container que foi explodido pelo Daryl devia conter um ou mais desses zumbis. A gente consegue ver no trailer que o Daryl é perseguido por um desses grandes super zumbis quando ele pula dali, possivelmente para cair em cima de um bote. Por isso que ele chega desacordado na Baía de Marsella, em cima já desse bote virado, né? Possivelmente as tormentas, as ondas do mar viraram esse bote. Enfim, acho que a gente vai ter vários déjà vus do que aconteceu efetivamente com o Daryl, desde a saída dos Estados Unidos até chegar ali. Outro trecho da abertura que me deixou muito intrigado, quando cenas francesas da França são mostradas, Paris devastada, né? E as ruas de Paris sendo preenchidas por um gás vermelho. Será que a abertura da série já está respondendo pra gente como é que o vírus, o Wildfire, foi espalhado para todo mundo? Será que algum laboratório na França explodiu e esse gás, em grandíssima quantidade, saiu por Paris ali e foi tomando as ruas, e foi tomando os ares, foi tomando a atmosfera e espalhou para o mundo todo? E a última observação é que esse grupo nacionalista francês, que dava a impressão de estar só ali na região do sul, em Marsella, é um grupo que comanda praticamente a França inteira, né? Talvez até a própria Europa. Talvez esses caras sejam na Europa o que o CRM é na América. Talvez o CRM e esse grupo façam parte de uma coisa só. Isso explicaria a troca de zumbis. De repente, as variantes do Wildfire, os variantes zumbis evoluídos, poderiam já ter sido despejados nos Estados Unidos, vindos da Europa a partir desses experimentos. Isso explicaria o porquê da gente ter visto a presença desses zumbis na série principal, inclusive em locais muito próximos à localização exata do CRM no mapa dos Estados Unidos. Que essa série seria a mais importante de todo o universo The Walking Dead, eu não tinha dúvida. A minha dúvida seria se a série seria boa. E esse primeiro episódio deixou uma impressão maravilhosa. Até agora, de todos os primeiros episódios, de todos os spin-offs, é sem dúvida de longe a melhor estreia de um spin-off do universo The Walking Dead. Chegou até agora aqui, não deixou inscrição ainda? Deixa agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda se é a tua primeira vez, junto com toda a galera. Deixa esse like que é importantíssimo para o nosso trabalho, porque assim o YouTube sabe que você está curtindo o nosso vídeo e vai continuar te entregando o nosso conteúdo. A gente se vê sempre no próximo vídeo. Fiquem bem, se cuidem e Spótico na área. Começou bem demais, Daryl Dixon.